Como improvisar melhor no nosso RPG? Ou até melhor, como conseguir improvisar umas histórias muito legais ainda usando algumas das ideias dos seus próprios jogadores? E é isso que eu quero mostrar pra vocês, porque às vezes a gente fala de você improvisar, mas é difícil de explicar exatamente como você pode fazer isso dentro de um jogo de RPG. Então pra isso eu vou usar um exemplo aí da minha campanha de Reinos de Ferro, exatamente pra vocês poderem entender melhor como a gente pode pegar algumas coisinhas que os jogadores soltam aqui e ali e às vezes entre uma sessão e outra, às vezes improvisar na hora mesmo, mas nesse caso aqui eu vou falar como entre uma sessão e outra você pode aproveitar aquilo para expandir o seu mundo, criar algo novo e dar uma experiência ainda mais legal para os seus jogadores, porque a realidade é que quando você usa essa técnica que eu vou falar aqui, você está na realidade aproveitando mesmo, seja algumas ideias diretamente dadas pelo jogador ou indicadas por eles, né, através da sua interpretação. Eles estão interpretando bem, eles estão interpretando como aquele personagem deveria ser jogado, e isso às vezes te dá ideias que você pode explorar e usar para ampliar o seu mundo. E o resultado é que os jogadores vão se sentir recompensados, porque por eles estarem jogando bem e tal, aquilo ali acaba acontecendo, e além disso fica aquela sensação de que o mundo é orgânico, de que as coisas que eles fazem importam, de que as decisões que eles tomam importam, enfim, de que eles podem realmente ali fazer o que eles quiserem naquele mundo e o mundo vai reagir de uma forma razoavelmente orgânica a eles, né? Não vai ser aquela história que é bem railroad, que é como se fosse um trilho de trem, em que nada do que você faça tira a história do trilho. E eu vou tentar mostrar um pouco como fazer isso. E nesse caso, o que aconteceu? Eles estavam jogando essa aventura de Reinos de Ferro, em que eles são piratas e tudo mais. E como eu expliquei nos podcasts, é uma aventura que você tem gigantes de aço, tem uma mistura ali de máquinas a vapor, com magia também, poderes divinos, enfim, é uma mistureba ali de fantasia com metal e steampunk. E nesse caso, eles tinham fugido, eles tinham capturado um grão-capitão de uma outra cidade, um criminoso bem perigoso, mas ele tinha ligações com o povo Krix, que ali é um povo que na realidade foi dominado por um dragão. E um dia eu vou entrar mais especificamente aí na ambientação dos dragões do Reino de Ferro, que é muito legal e vocês podem usar para outros RPGs de vocês. Mas esse povo Krix foi dominado por um dragão, e nesse cenário os dragões trazem uma certa corrupção que vai corrompendo as pessoas e os seres vivos em volta, podendo até transformar eles em mortos-vivos. E aí nessa história existem ali, acho que são 12 ou 13 lordes piratas, que são, na realidade, mais ou menos como se fossem liches. Eles são ali lordes piratas imortais, porque eles foram transformados nesses seres imortais por causa da corrupção do dragão que tomou aquele lugar. E esse grão-capitão que eles tinham capturado, ele tinha aliança com esses Krix, com o povo Krix. Nem todos eles são mortos-vivos, mas todos eles sofrem, pelo menos de leve, com alguma parte da corrupção do dragão. Quanto mais próximo do centro da sociedade deles, ali onde fica o Toruki, que é esse dragão, mais eles vão sofrer dessa corrupção e ir se transformando, mas o pessoal ali que fica mais nas ilhas e mais distante daquele centro, eles até sofrem alguma coisa, mas já são mais humanos. Mas enfim, o que acontece é que esse grão-capitão era aliado de um desses lordes piratas. E aí, na verdade, 2 vezes eu já usei ideias dos meus jogadores para poder tornar mais legal esse RPG. Só nesse momento aqui que eu vou contar pra vocês, pra ver como isso pode acontecer com frequência. No final da sessão em que eles capturaram esse grão-capitão, um dos jogadores falou: caraca, a gente precisa fugir, eles estão vindo atrás da gente. É provável, né, que esse Lorde venha atrás da gente. E ele decidiu ir pra uma fazenda de um fazendeiro que eles já tinham ajudado numa outra missão de investigação, pra tentar pedir auxílio, pedir asilo lá. E aí acabou a sessão ali. Entre as sessões eu comecei a pensar, pô, legal a ideia do cara ir lá pedir asilo. Porque de fato essa fazenda, quando eles tinham visitado, eles tinham vários gigantes que não são nem o a vapor, eles são gigantes de guerra que eles chamam, que eles são a vapor, mas eles são mais inteligentes e muito mais poderosos. Então ele foi pra lá porque ele sabia que lá era um lugar onde eles podiam ser protegidos. E foi aí que eu tive a ideia de que tá bom, então vou fazer mais ainda. Na verdade essa fazenda, pela posição que ela tá, bem na entrada da Bahia, nesse RPG você tem alguns santos, vamos dizer assim, da igreja de Morrow, que são pessoas que podem em algum momento estar fazendo algo tão extraordinário que elas meio que se transformam em santos. Seria o equivalente a um santo, mais ou menos. E aí eu pensei, poxa, então pode ser que de repente essa família tenha aquele vinhedo lá, que eles são famosos pelos vinhos que eles fazem, mas que na realidade eles estão ali também para proteger um pouco a Bahia da invasão desses possíveis mortos-vivos.
pra aproveitar que eles tinham ido pra lá e de repente criar algo legal, sabe? E aí, entre as sessões, eu bolei que, na verdade, um dos ancestrais, vamos dizer assim, o avô, eu acho, do dono daquela fazenda, acho que era avô, mas enfim, um parente, né, anterior, tinha lutado contra vários mortos-vivos naquela região, e aí ele tinha tido essa ascensão como um santo, vamos dizer assim, de Morrow, que agora fugiu qual é o nome que eles dão no livro, mas seria mais ou menos como eu disse, equivalente a um santo aí, ou algo assim. Ele teria ascendido a isso e aquela terra se tornou meio que sagrada e tal. Então o que aconteceu? Foi legal porque aí eles conseguiram pegar asilo ali, vamos dizer assim, quando os mortos-vivos chegaram, que eles descobriram tudo isso. E eles não podiam entrar naquela terra, a não ser que eles fossem convidados, enfim. E aí eles conseguiram criar toda uma armadilha legal para poder enfrentar esses mortos-vivos. E se saíram vitoriosos. Mas o que acontece? Antes, quando eles tinham ido nessa fazenda, aí você começa a costurar coisas que você já tinha aberto antes. Eles tinham conhecido o que seria uma elfa desse sistema, né? Que são os Iosanos. E tem um outro nome lá também. São dois tipos que são basicamente os elfos desse cenário. Eles tinham conhecido ela era uma conjuradora de guerra. Então significa que ela é extremamente poderosa, capaz de controlar os gigantes de guerra para poder dar mais poder, mais ataques para eles e tudo mais. E ela era meio que a general aí desse cara. E eles não sabiam exatamente porque ela tinha ficado ali, mas sabiam que ela vinha fugindo de uma região em que essa raça dela, esses elfos, vamos dizer assim, são tipo os elfos desse cenário, eles estavam começando a passar por transformações estranhas e se transformar em monstros, né? Coisas meio mortos-vivos e tal. Justamente porque eles estavam sob a influência do cristal de um dragão. Que cristal do dragão é meio que o que sobra quando você mata ele. Ele não morre, depois de um tempo ele consegue retomar sua forma, enfim. Faz parte do cenário do jogo. Mas aí eles têm essa corrupção que vai destruindo tudo em volta e começou a corromper esse povo élfico. Ela fugiu e ela tem muita raiva disso, muita raiva dos mortos-vivos. Então isso eles já sabiam. E aí fazia sentido, então, na verdade, que essa fazenda tivesse essa história que eu criei, de que, na verdade, eles eram descendentes de um santo, basicamente, que enfrentou os mortos-vivos e estavam ali exatamente para impedir que eles avançassem, às vezes, sobre o continente, ou pelo menos ajudar naquela região. Então eles tiveram um plano justamente para poder capturar e matar esse Lorde Pirata Imortal. O problema é que era só isso. Eles conseguiram derrotar ele e conseguiram capturar ele num objeto mecânico, porque nesse jogo os objetos mecânicos com K são os que têm runas mágicas, etc. Então são basicamente as armas mágicas. Embora você tenha também algumas armas divinas, mas enfim, era uma mistura esse, na verdade, de um objeto mecânico, que seria mágico, arcano, vamos dizer assim, mas que tem também um pouco desse lado divino que a família tem. Então ele consegue prender a alma e a corrupção desse Lorde Pirata Imortal. E a ideia era acabar aí. Foi uma batalha muito maneira. Chegou um pessoal pra ajudar com os negócios, faziam meio que eles voarem, tipo umas jetpacks. Então foi uma parada muito maneira, foi muito legal. Então já tinha sido algo legal que tinha acontecido entre uma sessão e outra, que eu vi que dava pra encaixar, utilizando, mesmo que o jogador não tivesse feito uma teoria maluca e eu tivesse seguindo a teoria dele, ainda assim eu tô usando uma ideia que ele teve de procurar abrigo em tal lugar e ampliando, aproveitando isso para criar mais da história, coisas que eu não tinha pensado, e desenhar uma ambientação cada vez mais legal e mais profunda, usando as próprias ações dos jogadores, porque é a gente junto que vai construindo o mundo também. Você constrói muita coisa, mas você tem que deixar essa abertura para construir junto com os jogadores. Mas não parou aí. A gente ainda não jogou, pelo menos enquanto eu estou gravando a próxima sessão, mas o que aconteceu? A ideia é que ele fosse preso e meio que a gente esquecesse isso. Mas um dos jogadores, que era um investigador, quando esse Lorde Pirata estava tentando invadir o vinhedo e tal, ele meio que hipnotizou algumas pessoas para forçar elas a fazer o que ele queria, que era abrir a porteira lá e convidar eles a deixar eles entrarem e tal, né? E aí esse convite faria com que a proteção fosse quebrada. Então ele ficou meio que paranoico até com isso e eu não esperava. Ele começou a verificar, porque ele tem uma percepção muito elevada, se outras pessoas podiam estar meio hipnotizadas por ele ou não. Verificar se aquela corrupção que ele espalha não tinha vazado, não estava em algum lugar. Então ele começou a demonstrar uma preocupação muito grande com isso. E aí durante aquela sessão, tudo bem, faz parte, ele tá interpretando legal, ok. Mas aí depois que acabou a sessão, no outro dia eu comecei a pensar e falei, caramba, na verdade ele tem certa razão de estar encucado com isso, porque é um ser perigoso e corrupto pra caramba que tá ali, né? E aí eu pensei, poxa, de repente eu posso valorizar isso. E aí eu pensei de novo, bom, essa mulher, a Zavata, que é essa elfa que eu tinha falado,
que é a Yosana, desse cenário. Se bem que ela seria da outra raça, é que eu não tô com o livro agora pra verificar o nome, mas é que eu esqueci. Mas enfim, a espécie de elfo desse cenário, ela tinha essa raiva, né, dos mortos-vivos, mas dentro do cenário tem uma sociedade que acho que é Retribuição de Skyra, ou Syra, não sei exatamente como pronuncia, que são alguns elfos que até têm um certo raiva dos humanos, né, uns Yosanos que têm raiva dos humanos por causa do uso deles, do arcanismo. Eles culpam eles por ter causado um monte de problema lá com a raça dos Yosanos, que eles estão eles têm, tipo, meio trágica a história dos Yosanos. Então eu pensei, poxa, eu posso juntar uma coisa com outra que vai gerar algo legal aqui. Aí eu falei, caramba, a próxima vez que eles jogarem bem no começo, que agora já estão nos barcos voltando pra cidade deles, depois de terem ganho lá as batalhas e tudo mais, esse jogador que tinha feito uma certa conexão com essa Yosana, porque ele é Yosano também, então ele tinha essa preocupação com a corrupção e com os humanos corrompendo as coisas através de magia também, justamente por ele ser um Yosano. Então ele vai receber uma carta dessa mulher. Ele já tinha tido essa conexão e tentado puxar mais assuntos sobre essas coisas com ela. Então isso vai dar uma valorizada nisso também, nessa relação que ele foi tentando criar. E nessa carta eu falei, poxa, olha só que legal, de repente ela vai informar a ele que essa preocupação dele com o Lorde Pirata, que de repente pode vir a se soltar, e os problemas que isso pode gerar, é uma preocupação que deve ser, sim, que deve existir. E que ela não pode sair de onde ela tá. E ela tá guardando o item que aprisionou esse Lorde Pirata. Mas que ele talvez possa. E ela vai marcar lá no mapa, mais pro meio do continente, que é meio longe de onde eles estão. Então o grupo vai ter que tomar uma decisão de se eles vão pra lá ou não e tal. Provavelmente esse jogador vai querer ir, mas talvez os outros não queiram ir, enfim. Aí é o que eu falei, eu gosto de abrir várias linhas possíveis de aventuras. E eles vão decidindo quais linhas eles vão explorar. E é claro que explorar uma linha significa que outra não foi explorada. Então eles podem ter que arcar com as consequências disso depois, mas a ideia é que ela marque no mapa uma região em que um pessoal dessa retribuição de Syra lá vive, e que esse pessoal em específico estava começando a desenvolver uma forma de se destruir mortos-vivos permanentemente. Quer dizer, os mortos-vivos são destruídos permanentemente no jogo, mas os lordes piratas mesmo, que seriam mais poderosos, e até os dragões, que ninguém sabe como destruir o cristal de um dragão para destruir ele permanentemente. Então, de repente, esse pessoal estava pesquisando justamente isso, e que poderia ser interessante visitar eles para saber a quantas anda aquela pesquisa, se eles já descobriram ou não, porque isso poderia ser uma forma de destruir esse ser imortal, esse lorde pirata aí, imortal. E aí é isso que eu vou fazer, e já vai abrir, tá vendo? É uma coisa que eu não tinha pensado em nada disso antes, mas que eu acrescentei exatamente por causa das ações do jogador, dele ter ficado aí encucado, e que aí eu quis aproveitar isso, porque é legal aproveitar essas coisas, já que ele estava correto em ficar preocupado. E aí, para aproveitar isso, eu já criei uma outra sociedade que está pesquisando sobre como matar os dragões e tudo mais. Isso é importante para o próprio cenário do jogo, então já é uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa legal que gera conflitos, porque essa retribuição de Syra, na verdade, eles não gostam dos humanos, então o resto do grupo não vai ser muito bem recebido se eles forem lá. Como é que eles vão conseguir conversar com eles de um jeito pacífico e de boa? Será que eles vão realmente conseguir a ajuda desse pessoal? Porque eles podem simplesmente não aceitar, já que só um membro do grupo é Yosano. Então tem mais um monte de conflito que pode vir daí, e que eu não faço ideia no que vai dar. Vai depender de como os jogadores negociarem, como eles conversarem, como eles se aproximarem às vezes desse pessoal, se eles vão estar usando muito item mecânico ou não, e por aí vai, sabe? Então eu não tenho como prever o que vai acontecer, nem se eles vão pra lá. Pode ser que eles decidam ir pra lá mais tarde, mas quer dizer, foi criada essa linha super legal que pode ser explorada e que pode se tornar super importante, se bobear até a missão principal do jogo, pelo menos ali por um tempo. E tudo isso surgiu exatamente por valorizar a interpretação bem feita de um dos jogadores. Então eu queria mostrar como dá, né, como é possível fazer isso usando exemplos meus mesmo, porque às vezes é difícil explicar isso teoricamente, explicar isso exatamente como você fez e como você pensou ao fazer isso. Acho que é a melhor forma de passar para vocês como fazer, como aproveitar e improvisar em cima do que os próprios jogadores estão criando. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado de mais esse episódio, e até o nosso próximo programa. Grande abraço.